Salve, salve, gente linda! Vocês me têm novamente por aqui. Eu sou Andrea de Martinez, do Astrofems. Eu gostaria muito de te convidar para refletir um pouquinho sobre o eclipse lunar, esse que acontece na lua cheia em Touro, mas dentro de uma alunação de Escorpião, dentro de um ciclo escorpiano. Bom, é importante que a gente tenha como uma referência que toda a lua cheia e onde acontecem eclipses lunares acontece numa lua cheia e os eclipses solares acontecem numa lua nova. Dentro do eclipse, né, da lua cheia, ou seja, um eclipse lunar, não é incomum que situações do passado, como hábitos, pessoas e situações mesmo, que não estivessem inacabadas ou simplesmente silenciadas, quase como engavetadas, saltem no nosso presente para a gente ter que lidar com isso. As finalizações, elas geralmente são entregues para o passado, mas não é incomum que muitas coisas possam ser retomadas aqui, tanto num aspecto bom como não bom. Então, é importante que a gente tenha aí como um parâmetro o que está acontecendo por volta dos 16 graus de touro, e é importante também ter como referência a oposição em os 16 graus de escorpião, assim como nos signos fixos, né, dessa cruz fixa, que compõe touro, escorpião, leão e aquário. Dentro desse meio do zodíaco aqui, né, digamos assim, dentro dos 16 graus, provavelmente exista uma ativação bastante desafiadora em função das condições que eu vou mostrar aqui no mapa, que vai ficar mais fácil, né, para a gente olhar um pouquinho disso. Bom, o que que a gente tem? Lua cheia sempre é muito interessante, né? E ressaltar que toda lua cheia acontece quando a lua é refletida em sua inteireza com a consciência simbólica do sol. Ele está ali revestido de escorpião. E é importante que a gente saiba que escorpião tem por si ah, esse sentido de impermanência, de lidar com tabus, com situações de morte, saída e regeneração. É um lugar onde se acomoda, né? Ou se desacomoda, melhor dito, as situações que estavam ali bastante represadas e reprimidas, né? Então a gente foi de alguma forma colocando situações embaixo do tapete, foi represando, pressurizando, comprimindo, e aquilo em escorpião, quando transita por aí, é uma tendência de que coisas emerjam, venham do oculto. Aqui eu digo que é um estado de impermanência contínua, onde a aceitação ela é sempre bem-vinda, onde a gente acaba lidando com fantasmas, situações adversas, onde a vulnerabilidade sim nos coloca numa consciência de, entre aspas, poder, o poder de acessar o mergulho, né, dentro dessas camadas psíquicas e encontrar ressignificações diante das adversidades, ok? Agora, quando a gente fala dessas informações solares, refletindo uma lua que está em touro, bom, a lua ela se enche dessa consciência escorpiana a partir de uma condição taurina. Acontece que, não bastando um eclipse, existe um blackout. Então, digamos que toda essa informação taurina de encontrar meios que nos dê segurança e que nos garanta fertilizar a partir da manutenção das transformações, talvez não existam. A sensação que me dá é que a gente caminha sob escombros, copos que caem, tombam e esvaziam, onde existe uma sensação de impermanência e geralmente, em função até do eclipse, de coisas que chegam do passado, porque estavam muito reprimidas, que agora a gente talvez tenha que olhar. Não bastando a conjunção exata com Urano. Urano, que na mitologia vem aqui, né, como
um pater, né? Ele vem dentro dessa, simbolicamente, dentro da trilogia aí de grandes pais, né? Primeiro Urano, depois Saturno e depois Zeus, né? Digamos que Urano por si, ele tem uma expectativa e muitas vezes de um lugar, de uma visão bastante inflexível aqui, principalmente por conta das tensões que estão desenhadas, não só por conta da oposição com o Sol, mas também com Mercúrio e Vênus, que logo eu venho contar, mas também por conta de uma quadratura com o seu filho Saturno. Essa que vai ser uma das últimas quadraturas que vem acontecendo. Eu já dediquei alguns vídeos falando sobre isso. Sobre essa quadratura que vem já desde o ano passado, realmente nos colocando em situações de contradições entre o velho e o novo, justamente para encontrar novas vias, né? Muitas vezes, para a gente conseguir acolher o novo, é preciso desapegar, e esse é um momento de desapego, essa é a mensagem de Escorpião, né? Então, enquanto aqui a Lua, ela quer segurar, ela busca se manter. Pois bem, tanto nos seus valores, nas condições que lhes foram dadas, né, nas finanças, nos meios de como eu ganho dinheiro, de como eu gasto dinheiro, do que eu acredito que é importante para mim, para me manter segura, estável, próspera, onde eu, inclusive, acesso o princípio de prazer, né, onde eu vou desfrutar, inclusive sensorialmente, dos prazeres da vida. Pois bem, aqui Urano, ele vem junto com o eclipse quase como uma guilhotina, cortando esses fios, esses verdadeiros cordões umbilicais que ainda nos deixa conectadas, vinculadas a um passado que carrega marcas bastante sombrias. Isso porque existe toda uma condição de Escorpião de trazer e revelar informações. É, Quando a gente tem Mercúrio em Escorpião, existe uma grande qualidade, digamos assim, de revelações, de investigação, de acessar informações que estavam no oculto. Existe um movimento, sim, de negociação entre as partes, mas que aqui quase como existe uma inflexibilidade, não existe um estado de mediação. Mesmo a Vênus, que é a que é a mais capaz de fazer isso, de certa forma, consegue com vias, né, tradicionais. Isso porque Urano gera essa inquietude e essa necessidade de inovação, de caminhar na vida sobre outras formas, né? Outros formatos, meios, financiando e experimentando do que é viver na Terra a partir de novos parâmetros. Acontece que me parece necessário aqui a gente ilustrar que o eclipse traz condições sociais. Isso por conta desse Urano, que vem falar sobre ideologias, bandeiras, questões comunitárias, a própria ecologia, os grupos, as associações, né? Ele vai falar sobre esse tecido humano, que de alguma forma aqui se mostra bastante intransigente, quase como de um lugar que vem questionar e bastante agressivo, digamos assim. Isso não só por conta dessas condições, mas dentro da alunação de Escorpião, a gente não só vai fazer uma reverência a Plutão, mas também a Marte. Plutão é o regente moderno do signo desde 1930, mas antes disso, Marte era o regente tradicional. E aqui ele está em Gêmeos, né, transitando por Gêmeos, recebendo um aspecto maravilhoso por Saturno, que nos dá essa consciência, esse certo contorno de um sentimento de responsabilidade nas nossas ações, quase num dever cumprido. Pois bem, porém,
ele faz aqui aspectos bastante desafiadores com Netuno e Júpiter. Estes que muitas vezes nos coloca em, em ações quase que movidas em nome de algo que é maior, tanto dentro das religiões, da moralidade, dos bons costumes, né? Esse é o grande desafio, porque as ações elas se tornam dispersivas, confusas, quase como navegadas, né, dentro de bolhas de realidades paralelas, né, porque Netuno em Peixes e Júpiter, que ambos estão retrogradando, assim como Marte, que começou agora, dia 1º, é como se a gente estivesse revisitando esses estados paralelos. E quando a gente fala disso, Peixes em si já tem esse ensinamento, né? Nos coloca em contato com tudo que transcende as formas. E aqui é a espiritualidade, a criatividade, os movimentos, né, sociais. E aqui é como se as atitudes em nome de algo que é maior, algo que me inspira, algo que me representa, e aquilo ganha uma proporção descomunal. Ficamos cegos, todos cegos diante de uma realidade quando ela é única e exclusiva. É como se a gente estivesse navegando com pessoas que são xiitas, sabe? Elas estão quase como num véu, né? Dentro das polarizações, porque em Escorpião não existe meio termo. Essa é a verdadeira questão. Ou é luz ou é sombra, ou é preto ou é branco, ou é sim ou é não, né? Então, essas lateralizações, elas nos colocam num confronto, né? Onde nenhum e nem outro ganham a verdade única. E trazer essa integração é o grande desafio aqui. O que, a princípio, eu não vejo como uma grande possibilidade. Existe, sim, contradições, repressão, né? Diante da repressão, existem aqui movimentos que possam se tornar bastante agressivos e contraditórios, né? Ou seja, clamar em nome de algo que é maior e usando dos meios mais violentos, né? Então é quase como onde é que isso faz sentido? E diante dessas atitudes, é como se a gente estivesse nadando contra correntezas. Então, a melhor forma aqui, assim como no mito da Hidra, né, de Hércules e a Hidra, é simplesmente não tentar cortar cabeças, porque com certeza, à medida que a gente corta, duas nascerão no mesmo lugar. Então, como é que a gente faz? Muitas vezes é colocando o espelhamento, ao não fazer nada, mas espelhar a situação, para que o outro, quem sabe, possa se dar conta diante do seu próprio reflexo, né? Então, essa é uma das mensagens míticas que nos ajuda a transitar por aqui, diante de desafios, como lidar com os dragões, os fantasmas e tudo o que se teme, né? A partir das ideologias que sim, elas são válidas, mas que elas ficaram deturpadas em função do tempo que foram suprimidas, né? Então, quando a gente fala, né, e vê hoje atos, movimentos sociais que clamam por uma justiça, elas talvez mal saibam do que elas estão falando, porque tudo aqui com Netuno e Júpiter deixa num estado meio que numa cegueira e num emaranhado onde as necessidades elas usam quase como de linguagens ou pensamentos e formatos que são contraditórios a todas as necessidades que elas anseiam, né? Precisam. Esse Saturno aqui em Aquário, de alguma forma, dentro dessas tensões, vem colocar não só frustrações e quase como uma paralisação, quase como colocando essa tensão mesmo de polarização muito forte,
até com a Vênus, né? Ou seja, o que a gente deseja, às vezes, pode ficar bastante reprimido diante do fluxo das conversas, da mediação. É um momento bastante turbulento, desde a lua nova de Escorpião, onde a gente teve o eclipse solar, e até agora com a lua cheia em Touro. Eu diria que são momentos de bastante turbulência, onde ter coerência, manter o centro, buscar colocar, ponderar atitudes, ponderar palavras, ter gente, cultivar gentileza e amorosidade e, sobretudo, empatia, são esforços importantes para que a gente possa atravessar esse momento tão desafiador socialmente. É isso, queridas. Eu só queria deixar essa mensagem para que a gente possa dar as mãos e se encontrar num outro lugar ainda melhor.